Muito bem. Bom, hoje é Dia dos Pais, né? Celebramos aí o Dia dos Pais, com uma comemoração mais comercial do que qualquer coisa, porém a gente gosta, nós gostamos de comemorações comerciais, todo mundo. Estamos acostumados a esse tipo de comemoração. Acontece que no direito nós aprendemos que esse papel de pai, ele pode ser desempenhado por, na verdade, qualquer sujeito, não se precisa ser exclusivamente pelo pai genético, pelo pai biológico, né? Pode ser pelo pai afetivo, pode ser pelo pai adotivo. Hoje estamos vendo até mesmo pessoas do mesmo sexo adotando crianças. Estamos vendo uma diversidade, uma gama muito grande de sujeitos desempenhando o papel de pais. E vemos também na condução da sociedade as famosas pães, né? Que são as mães que desempenham também o papel dos pais, que de uma forma meio que coercitiva se viram obrigadas a criar os seus filhos, exercendo o papel, a liderança de mãe e pai. Então, ser pai não significa somente ter gerado alguém, e nem significa somente ser aquele que só instrui ou só vê, às vezes esporadicamente. Ser pai é muito mais do que isso, e eu poderia até mesmo chamar qualquer um de vocês aqui para falar o que é ser pai. Mas, biblicamente, eu poderia usar, como ano passado eu preguei sobre Abraão, o pai da fé, e por que ele foi chamado pai da fé, que é o texto talvez os mais pregados no Dia dos Pais. E até eu coloquei uma foto minha e do meu pai para ilustrar a pregação. E aí todo mundo falou assim, foi o seu pai que pregou? Eu falei, olha, se eu chamasse meu pai para pregar, ele ia falar sobre o dízimo. Porque o meu pai, ele só gosta de pregar sobre isso. E talvez você fale assim, poxa, mas o meu relacionamento com o meu pai foi um relacionamento um pouco traumático. Ora, o meu também foi. Eu tive os meus traumas de pequena, como todo mundo tem. Porque os nossos pais são seres humanos. E seres humanos são pessoas imperfeitas. Porém, Deus, ele vai nos moldando e nos mostrando, conforme a gente vai amadurecendo, que as pessoas são passíveis de mudança e nós também de mudar e de enxergá-los conforme a ótica divina. E eu vou já começar contando uma experiência que eu tive com Deus. Depois de muitos anos, eu devia já ter uns 27 anos quando isso aconteceu. E um dia eu já não aguentava mais aquela perturbação na minha alma. E eu fiz uma oração, eu falei, Deus, eu não aguento mais ver o meu pai assim. Eu não aguento mais ver o meu pai segundo o meu olhar, ou ver o meu pai segundo o olhar das pessoas que estão ao meu redor. Recebendo sempre a informação de alguém. Eu quero ver o meu pai segundo o teu olhar. Me ajuda a vê-lo com os teus olhos e amá-lo como o Senhor ama ele. Me ajuda, tira do meu coração essas marcas que eu tenho tão profundas. Me ajuda, Deus. E eu fiz aquela oração, eu me lembro onde eu estava, no lugar onde eu estava. E eu chorei uma dor, amados, como se eu estivesse sendo cortada. E é incrível aquilo, que eu tinha dificuldade em me aproximar dele. E naquele dia, no dia seguinte, quando eu cheguei na casa do meu pai, era como se fosse algo, tivesse sido realmente uma muralha, tivesse sido removida. Porque foi a oração mais profunda e sincera que eu tinha feito com Deus sobre aquele assunto. E eu cheguei diante do meu pai e aquilo não existia mais. E eu dei um beijo nele e com afeto. E até hoje,
aquele sentimento nunca mais voltou dentro de mim. Porque realmente Deus havia me curado naquela noite. Porque eu pedi, desejei ardentemente. E hoje, eu falo que meu pai é o meu melhor amigo, ele é a minha referência. E de verdade, não antes que eu falava porque eu tinha que falar, porque era a mensagem que tinha que dizer diante do pai. Não, porque Deus me sarou. E eu tenho prazer na companhia dele. Todo dia eu vou vejo meu pai. Então essa mensagem que eu vou trazer hoje, ela não é uma pregação de Dia dos Pais, porque hoje é Dia dos Pais. Eu estou trazendo essa mensagem porque eu vivi a cura de Deus com relação ao meu pai. E eu creio e eu espero que se há uma cura que seja necessária na sua vida com relação ao seu pai ou aos seus filhos, que aconteça na sua vida. E que se você exerce o papel de mãe e pai e essa cura também precisa acontecer na sua vida, que ela aconteça no nome de Jesus. Porque nós servimos um Deus poderoso e Ele restaura todas as coisas. Temos os diversos, então, como eu disse, pessoas que desempenham essa função de pais. Pais biológicos, pais afetivos, pais adotivos, pais espirituais, aqueles que não tiveram filhos, mas geraram espiritualmente pessoas. Quantos filhos espirituais você gerou, tem gerado, né? Eu sempre brinquei que o Uli era meu filho mais velho, porque eu gerei ele espiritualmente. De verdade. E quando ele partiu, eu senti como se o meu filho estivesse indo junto ali. Eu chorei junto com a Aline. A dor dela também foi a minha, porque eu gerei aquele menino espiritualmente. Quantas você já teve? E sem dúvida, a paternidade, a maternidade é uma das experiências mais maravilhosas que um ser humano pode ter. Mas também é a experiência mais pesada que um ser humano pode ter, porque carrega uma responsabilidade gigantesca. A responsabilidade de conduzir uma pessoa segundo a vontade de Deus. De conduzir uma pessoa e formar o seu caráter, porque dessa vida nós daremos conta. A palavra diz que nós daremos conta diante de Deus dos nossos filhos. E como é que nós estamos fazendo isso, né? Às vezes a gente não consegue governar nem a nossa própria vida, quanto mais a dos filhos. Eu acredito que o papel do pai não seja somente prover, mas seja cuidar, amar, proteger, direcionar, ouvir, aconselhar, rir, acompanhar. Tem pais que acham que porque pagam as contas, que porque acompanha na festinha ou porque consente com tudo é um bom pai. Mas no dia a dia, na prática, é ausente de todas as coisas. Mal sabe o que passa na cabeça do filho. Tem outros pais que são rígidos demais, que o filho mal pode respirar. O meu era assim, ele olhava, a gente já engolia até a respiração. Você respirava curto, para não fazer muito barulho. Hoje eu já falo para ele, para com isso. Você vê como as coisas mudam, né? Você vê como as coisas mudam. Provérbios, abra aí, 22. Provérbios 22 está escrito assim no versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Veja, ser um bom pai, ser um pai, segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus, e não segundo as suas próprias convicções, né? Porque, segundo as nossas próprias convicções, talvez seja dar um bom teto, dar uma boa escola, pagar boas roupas, não deixar que nada falte, mas talvez mostrar o caminho, vá por ali, faça assim, faça assado.
E Deus fala, olha, ser um bom pai, exercer uma boa paternidade, uma paternidade responsável, segundo o meu coração, segundo a minha vontade, é ensinar a criança no caminho. É você pegar na mão da criança e andar com ela, junto com ela, no caminho. É mostrar para ela na prática, no dia a dia, através do seu próprio exemplo, através da sua própria conduta, indo para a igreja, levando o seu filho pela mão, indo levar o seu filho na escola e falando, olha meu filho, boa aula, vai lá e dê o seu melhor. É quando ele tira uma nota ruim na escola, é você sentar com ele para estudar e falar, vamos lá, qual é a sua dificuldade? Vamos queimar a testa no texto juntos. E não falar, você é incompetente, para não dizer outra palavra. O que você está fazendo da vida que você não consegue? Sendo que você só faz isso, sempre esculachando a criança. Não, é você junto, no caminho, educar, mostrar com amor, diligenciar, mostrar que, olha, tem uma saída, vamos juntos, porque eu sou seu pai e eu quero exemplificar para você que tem um jeito e que Jesus é o nosso melhor jeito. Vamos juntos. É você pegar o seu filho pela mão e ensinar para ele que tem que ofertar. E não só ofertar na igreja, mas ofertar na vida. Cuidando de alguém. Vai ali, meu filho, vamos pagar um almoço para aquela vida. Olha, filho, vamos pagar um almoço para os seus avós hoje. Vamos pagar um almoço para os seus tios hoje. Vamos abençoar. E não vamos amontoar dinheiro embaixo da gente. Porque senão você vai ensinar o seu filho a ser um sovina, um egoísta. Mas você precisa ensinar no caminho da vida ao seu filho ser um cuidador. Você tem que deixar o seu filho ver você beijar a sua esposa. Você tem que deixar o seu filho ver você ser carinhoso com a sua esposa para que ele veja como é que se trata uma mulher. Você não pode deixar o seu filho ver você olhando para outra mulher na rua, porque senão ele vai aprender esse exemplo e ele vai fazer isso com a mulher dele. É no caminho da vida que se ensina a criança onde é que ela deve andar. E os pais são os responsáveis por fazer isso. E a Bíblia diz, os homens adoram quando isso fala, que o homem é o cabeça. Para onde é que você está governando a sua casa? Para onde é que você está governando e guiando a sua família? Para onde é que você está governando e guiando o seu filho? Você é digno do respeito dos seus filhos? Você é merecedor do respeito dos seus filhos? Você se arrepende? Você confessa a sua falha quando você se excede? Porque andar no caminho com o Senhor é reconhecer quando você se excede. Eu errei. Peguei pesado aqui. Filho, eu não devia ter falado com você assim. Esses dias eu estava conversando com a Maria Júlia indo embora, e eu falei, olha, tem uma vez que eu me arrependi de ter te pegado. Foi aquela vez me pesou o coração. Aí ela falou assim, aquela vez, mãe, você estava até com o olhar. Eu falei, mas você também deve ter me tirado muito do sério. Mas aquela vez eu não devia ter te disciplinado. Você tem que ter essa conversa aberta. Você tem que, não tem essa, não quero, não vou. Filho, você não tem que querer porque na sua idade você não tem discernimento para escolher. Você acha que as suas escolhas agora são boas, mas você não sabe. Então, você vai. Porque é o meu dever te ensinar no caminho. E eu estou te ensinando. Pega na minha mão e vamos. Levanta da cama e vá para a escola. Porque parece que não é bom hoje, mas amanhã você vai precisar do que você vai aprender lá. É orar nos pés e chorar nos pés do Senhor, para que o Senhor livre eles das más companhias. É clamar para que o Senhor os abençoe e prepare para eles bons esposos, boas esposas.
Você pensa que a gente já não ora para que o Senhor prepare um bom marido? Uma esposa sábia? Nessa idade já? Claro que oramos. Vamos deixar para orar quando? Quando estiverem namorando com alguém que a gente fala, meu Deus, misericórdia. Ser pai é ser responsável pela vida dos nossos filhos. É ter uma implicação, mesmo que você esteja longe. Mesmo que você viva em uma cidade diferente. Mas é você estar comprometido no seu coração. É você, no seu espírito, estar totalmente responsável e envolvido com aquela vida. Não é você falar, eu não tenho o que fazer, porque fulano está com a fulano está com o Beltrano. Porque, infelizmente, hoje nós vivemos uma situação diferente do que deveria ser. Deveria ser pai e mãe com aquele filho que produziu. Mas não é assim. Por isso que a palavra diz que não era para ter sexo antes do casamento. É para evitar esse tipo de situação de filhos fora do casamento. Mas não é assim que aconteceu hoje. Hoje tem um monte de filhos sem pai. Que coisa mais triste do que filhos sem pai? Sem essa referência, sem esse guia diário na sua vida, sem falar, meu filho, venha cá, minha filha, vá ali, sem essa proteção. Mas não é porque nós estamos vivendo essa sociedade distorcida que nós vamos abandonar os nossos filhos. Eu sempre falo para Maria Júlia, olha, não é porque a sua realidade é essa que não tem o pai e a mãe na mesma casa, que você não tem uma mãe que vale pelo pai. Que eu tenho um taco de beisebol aqui em casa, minha filha. O que é isso? Chega aqui, nego, que você vai ver se eu aqui, ó. Tem essa não. E eu ainda sei dar uns golpes, né? Hein, Lê? Vem cá, pra você ver. Não. Tome postura. Não importa se você queria seu filho sozinha. Se você é um pai que não pode estar presente, não importa. Dobre o seu joelho. Se você não pode estar presente, Deus pode estar lá por você. Não se culpe, não se martirize. Deus é poderoso e onde você não está, a boa mão do Senhor está por você. O importante é você não se desvincular espiritualmente. O importante é você falar, eu estou por você, meu filho. O importante é você dizer, eu te amo e eu estou aqui. A Bíblia me fala de um jovem que ele tinha um pai forte. A Bíblia nos fala de um jovem que ele tinha um pai amoroso, cuidadoso, de um pai disponível. Como é bom ter um pai disponível. Vem depois, agora eu não posso. Como é bom ter um pai disponível. E esse pai era assim. Mas mesmo esse pai sendo tudo isso, o filho fala, não, me dá a minha parte na herança, que eu quero ir embora. E ele vai, Lucas, no capítulo 15, filho pródigo. E ele vai embora, vai viver, a palavra diz, dissolutamente, vai torrar. Vai pra balada, compra um carro do ano, né? Na época seria um cavalo. Compra um bom cavalo, disputa todas as provas disponíveis, hein, Vitor? Vai lá e só que não deu. Não sabia trabalhar e ganhar o dinheiro. E aí perdeu tudo. E a palavra diz que ele foi cuidar de porcos. E para um judeu, porco é um animal imundo. E cuidar de porco era algo considerado assim, o fim da picada. E ele chegou num ponto que ele desejou comer a comida dos porcos. Tamanha a situação deplorável que esse jovem chegou. E aí ele fala assim, bom, eu já sei o que fazer. Vou voltar para a casa do meu pai. Sabe, quando você ensina seu filho no caminho que ele deve andar, por mais que ele se perca na vida, por mais que ele cometa erros, por mais que ele tenha decisões erradas,
ele não fica perdido para sempre. Ele sabe para onde voltar. Ele sabe que ele pode voltar para um lugar seguro, que ele tem um pai seguro, que ele tem uma mãe segura, que ele sabe que ele tem um lugar forte, uma fortaleza, e que ele pode voltar para lá. Que ele não é um perdido, um sem ele nem beira, que ele tem um pai carinhoso, um pai cuidadoso, um pai seguro, que ele pode voltar, por mais que ele tenha errado. E ele sabia que ele podia voltar, que ele podia ir para casa. Aleluia. Você pode ter cometido erros, eu posso ter cometido erros. O pai ensinou o caminho para ele. Onde? Na vida, no caminho da vida, no dia a dia. Mostrando para ele em amor quem ele era. A nossa função é mostrar para os nossos filhos em amor quem Deus é. É mostrar para os nossos filhos quem Jesus é. E por mais que eles demorem, por mais que eles andem por aí, cometam erros e talvez erros graves, eles vão se lembrar que tem um Deus poderoso, eles vão se lembrar que tem um Pai amoroso, eles vão se lembrar que tem um Deus justo e que eles podem voltar para a presença de Deus. Não importa quanto tempo passe, eles sempre poderão voltar para casa. Não só a nossa casa, mas para casa. Aleluia. O que o diabo quer é destruir as famílias. Essa é a maior tentativa dele. É destruir as famílias. E às vezes as pessoas colaboram com isso. Nossa missão é proteger a família. Quantas crianças sem pai, sem mãe, sendo abandonadas. Minha mãe pegou um processo esses dias, um menino de 13 anos, a idade da Juju, sem pai. O menino nasceu, o pai, né? É difícil. Olha, tem mãe que corre? Tem, mas é mais difícil. O mais comum são os pais darem linha na pipa. É mais... Acontece? Acontece, mas é mais comum os pais. O pai correu, ficou com a mãe e um irmão mais velho. A mãe morreu de Covid. E o irmão usuário de droga. Some, fica alongado vários dias. Vendeu até a pia da casa, o irmão. O menino estava com o vizinho, sendo cuidado por vizinho. A madrinha, que mora em Minas, veio para São Paulo e pediu a guarda do menino, contratou a minha mãe para isso, para levar o menino embora. E graças a Deus, conseguiu levar o menino de volta. E essa moça, essa mulher que levou o menino, ela tem uma filha e um casal de gêmeos. Olha só a coragem dessa mulher. E levou o menino. Isso é ser mãe. Isso é ter amor. Isso é querer cuidar. Isso é ser generoso. Isso é ter amor de Cristo. Porque a gente às vezes vai falar, não dá, porque nós já somos aqui gêmeos, mas minha filha, meu marido e eu já somos em 5, vamos pegar mais 6. Dinheiro não vai dar. Vai sempre fazer conta. Nossa missão é tentar levar o amor de Jesus e falar, vamos ensinar no caminho, porque quando for velho, não vai se desviar dele. E quando vier os problemas e quiser viver dissolutamente, se for o caso, vai se lembrar que tem um lugar para voltar. Tem um lugar para voltar. No nome de Jesus. A maior responsabilidade de um pai, acredito eu, que é conduzir os seus filhos para o lugar mais seguro que existe. Qual é ele? É a presença de Deus. Se você está fazendo isso, parabéns. Feliz Dia dos Pais para você. Se você está parcialmente fazendo isso, parabéns. Feliz Dia dos Pais para você. Se você não está fazendo isso, eu te encorajo a tomar essa missão para você.
Porque você vai ter a missão mais honrada da sua vida. Mais do que ganhar dinheiro, mais do que ser bem sucedido entre os homens, mais do que receber aplausos, mais do que ter o amor de uma mulher. Você vai ser reconhecido por Deus. Porque mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Este é o seu dever, esta é a sua missão. É levar os seus filhos para o lugar mais seguro que existe. Isso não é uma casa. E é para a presença de Deus. É o maior legado que você pode deixar para os seus filhos. A fé e a obediência a Deus. Se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, você não precisa ter medo de nada. Pode soltar ele no mundo que ele vai estar pronto. Porque, por mais que ele leve tombos, ele sabe para onde voltar. Ele sabe para onde ir. Se ele se esfolar todo, se machucar, ele vai saber o que fazer. Pastora, passou tempo e eu não fiz isso. O tempo é agora. Ele se chama hoje. Comece a fazer isso já. Porque enquanto há vida, há esperança. Dá tempo de fazer. Dá tempo de você botar o seu joelho e clamar pela vida dos seus filhos. Dá tempo de você botar o seu joelho no chão e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero viver isso, eu quero que os meus filhos vivam isso. Eu quero viver o milagre do Senhor. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero dizer que eu e os meus filhos pertencemos ao Senhor e que nenhuma resistência espiritual impedirá que nós vivamos a tua vontade. É o que eu pretendo fazer com a minha família. Sou eu e a Juju. E eu falei esses dias na reunião de oração, né, mãe? Graças a Deus eu tenho a minha mãe e o meu pai. Sempre fomos nós. Mas depois que a gente casa, você sai. E a família da gente passa a ser reduzida. Eu não tenho mais o auxílio do genitor. Sou eu e ela. Então eu digo para ela, é assim. E é assim, e é assim. E ela fala amém. E eu espero que quando eu não estiver mais aqui, ela se lembre disso. A minha mãe era uma pregadora do Evangelho. E a minha mãe me ensinou que eu posso crer e confiar em Deus. E que tudo vai ficar bem se eu crer e obedecer a palavra do Senhor. Eu ensino a ela. Eu espero que ela obedeça. Hoje, a minha mãe... Eu evangelizei a minha mãe, levei minha mãe para a igreja na minha depressão. A minha mãe foi para a igreja porque eu pedi. Eu estava numa depressão enorme, no maior buraco da minha vida. E eu estava com medo de ir para a igreja sozinha. Falei, mãe, você vai comigo? E ela foi para me acompanhar. E ela foi acho que 3 cultos, né, mãe? E aí depois ela começou a ir todos. Toda vez que fazia apelo para aceitar Jesus, a minha mãe aceitava Jesus. Acho que ela não sabia o que estava acontecendo direito, então ela ia lá. Mas ela começou a andar. Jesus entrou na vida dela, na vida do meu pai. Houve salvação na minha casa. Mas só. Minhas tias, nada. Olha, tem 18 anos. Agora... minhas 2 tias de São Paulo, mais a minha tia do Rio de Janeiro. Ou seja, toda a nossa família está vindo para o Senhor. E mais agora a nossa família de Ibirá está sendo alcançada. Irmãos, você precisa perseverar. Por mais que demore, o tempo chega, não é, mãe? A minha avó, quando ela estava já agora... no final da sua vida, ela não estava ainda senil. Ela chegou um dia e olhou para mim, estava eu e minha mãe e ela falou, eu quero Jesus. Eu orei a minha vida toda por isso.
Eu quero Jesus agora. Ela falava, eu quero agora, ela falava. Como assim, vó? Faz aquela oração. Eu quero agora. Eu amei Jesus. E a gente se emocionou tanto. E para vocês verem como é de Deus, que a ex-mulher do meu pai, que é uma mulher de Deus, no mesmo instante, ligou pra gente. Beth, eu preciso orar pela Luísa, porque o Senhor mandou eu fazer o apelo para ela. Irmãos, na mesma hora que a minha avó tinha pedido. Eu falei, Jesus, só o Senhor é tremendo. Eu comecei a chorar. Eu falei, pai, é para não ser uma coisa da minha mente. E ela orou pela minha avó. E o meu avô também, que tinha uma implicância com a minha irmã daqui. E quando ele estava também já para o Senhor recolher, ele pediu para ela orar por ele. Olha só como Deus faz. Não tem impossível para Deus. Eu posso dizer, eu, Thalita, posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E você vai dizer também. Mas persevere, irmãos, porque às vezes demora um pouco, sabe? Você precisa combater alguns combates, cumprir a carreira e guardar a fé. Hoje a sua mãe está aqui, te amei. A Má está aqui, hoje eu vejo suas cunhadas vendo o culto, seu irmão às vezes entra na reunião de oração. Deus é Deus e Ele faz milagre. Guarde até o fim aquilo que Deus prometeu a você. Em nome de Jesus. Meu conselho é o que Deus falou aqui através de Salomão. Ensina no caminho. Falar é muito fácil. Dar exemplo é mais difícil. E as pessoas aprendem pelo exemplo. No nome de Jesus. Pega a mão do seu filho, ainda que ele for grande. Minha mãe vive me dando uma chamada. Você pensa que não? Thalita, senta aqui. Eu falo, Jesus, lá vem. Ouça. Os pais têm mais experiência que a gente. Ouça. Às vezes também acontece o oposto. Mãe, senta aqui. E é uma bênção. Glória a Deus que a gente tem essa oportunidade. Você também tem. Comece de novo. No nome de Jesus. Amém? Amém. Falei demais. Vamos ficar de pé. Preciso dos presbíteros aqui. O Senhor Jesus, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala aqui o que da Santa Ceia, Senhor Jesus. A instrução que ele deu na noite em que ele foi traído. No versículo 23 de 1 Coríntios, capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Santa Ceia é o momento da gente fazer memorial eterno ao Senhor. E o apóstolo Paulo faz uma advertência que é para examinarmos. E examinar quanto ser o corpo e o sangue do Senhor. Porque eles chegavam a ser, saíam comendo um primeiro que o outro, sem trazer à memória o que era o significado daquilo, sem reverência, e isso trazia sobre eles condenação.
Outra advertência é que não adianta você participar da ceia do Senhor tendo animosidade contra alguém, tendo cometido pecado, tendo avareza no coração. Ele fala: examine, conserte, repare isso e participe. Ele não fala para você: se sinta o pior dos pecadores e não toque na ceia. Ele fala: se examine, se corrija, se arrependa e participe. É um chamado para participar, mas em arrependimento, em amor, em temor, em graça. Então, que você ore aí no seu lugar, que você fale com Deus e que você participe deste momento com toda a reverência no seu coração. Você vai receber aí no seu lugar o pão e o cálice, e eu peço que você espere para que todos tenham recebido e a gente participe deste momento tão especial juntos, trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós. Amém?